Vamos mergulhar hoje numa das ideias mais radicais e, por que não dizer, mais perturbadoras de Sigmund Freud. Uma ideia que meio que vira de cabeça para baixo o que a gente pensa sobre o que nos move. E tudo começa com uma pergunta que, olha, todo mundo já deve ter se feito alguma vez. Uma pergunta que parece desafiar qualquer lógica. Esse enigma era tão intrigante que fez o próprio Freud questionar a base de tudo que ele vinha construindo. Ele simplesmente precisava entender o porquê daquilo. É que a gente vê isso acontecer o tempo todo, não é? Em relacionamentos que sempre acabam mal, em hábitos que a gente sabe que fazem mal, em escolhas de vida que parecem nos levar sempre para o mesmo buraco. E foi exatamente esse fenômeno que deixou o fundador da psicanálise com a pulga atrás da orelha. Para a gente entender o tamanho desse quebra-cabeça, primeiro a gente precisa olhar para a regra que, teoricamente, deveria mandar em tudo na nossa mente. O famoso princípio do prazer. A primeira ideia do Freud era bem intuitiva, bem fácil de sacar. Pensa na nossa mente como se ela tivesse um termostato. Quando a tensão sobe, seja por fome, por um desejo, por ansiedade, o aparelho psíquico inteiro trabalha para baixar essa temperatura e voltar ao equilíbrio. Simples, né? Parece lógico. Pois é, essa deveria ser a lei. Mas o que Freud via no consultório dele, no dia a dia, mostrava que alguma coisa, alguma força, estava quebrando essa regra o tempo todo. A questão crucial era, se a gente é programado para buscar prazer, por que raios a gente vive encontrando a dor? E foi aí que Freud começou a notar umas falhas no sistema, evidências muito fortes de que existia uma força operando bem além do prazer. E as pistas que ele encontrou vieram de lugares muito diferentes. Dos pesadelos de soldados voltando da guerra, de uma simples brincadeira de criança e até dos roteiros de vida que parecem se repetir de forma trágica. 3 pistas bem distintas, mas que apontavam para a mesma conclusão. Bem inquietante. A primeira pista veio com os soldados da Primeira Guerra. Pela teoria do Freud, os sonhos deveriam realizar desejos. Mas o que acontecia com esses homens? Eles não sonhavam com a paz ou com a volta para casa. Não. Noite após noite, eles reviviam o puro horror da trincheira. O sonho não estava aliviando a dor. Pelo contrário, ele a repetia de forma brutal. A segunda pista, olha que curioso, veio do neto dele. O menino sofria muito com a ausência da mãe, mas ele inventou um jogo com um carretel. Ele jogava o carretel para longe e depois puxava de volta. Para Freud, aquilo não era só uma brincadeira. Era a criança transformando uma dor passiva em algo ativo, algo que ela podia controlar. Ela estava, de novo, repetindo a dor para tentar dominar a dor. E a pista final estava ali, na vida dos pacientes. Pessoas que, sem explicação, pareciam repetir os mesmos desastres. Sabe, a pessoa que só se apaixona por quem não quer nada com ela, ou aquela que ajuda todo mundo e é sempre traída. Era como se um destino invisível forçasse essas pessoas a viver o mesmo drama de novo e de novo e de novo. Então, juntando essas 3 peças, Freud percebeu um padrão. Por trás de tudo isso, ele identificou uma única e poderosa compulsão, algo tão forte que ele chegou a descrever como demoníaco, uma força que obriga a gente a repetir o passado doloroso, indo muito além de qualquer busca por prazer ou felicidade. E uma evidência tão forte assim pediu uma teoria totalmente nova. Uma teoria, aliás, que até hoje é super revolucionária e controversa. E essa era a pergunta de $1 milhão. Se essa força toda não está buscando o prazer, então qual é o objetivo dela? E foi essa pergunta que levou Freud à sua hipótese mais maluca e especulativa de todas. Ele propôs que existe uma outra pulsão fundamental, uma força silenciosa, que trabalha nas sombras, buscando a dissolução, o fim das tensões, a quietude absoluta, do inorgânico, da não existência. Com isso, Freud basicamente redesenhou o mapa da mente. De um lado, ele colocou Eros, as pulsões de vida, que são as forças que buscam unir, criar, preservar. E do outro, Thanatos, a pulsão de morte, que trabalha quietinha para desfazer tudo, para destruir, para levar de volta ao estado inanimado. A vida, para ele, se tornou esse grande campo de batalha entre essas duas forças. Mas talvez o mais fascinante disso tudo seja o jeito como o próprio Freud apresentou essa ideia. Ele não chegou batendo no peito e falando essa é a verdade. Pelo contrário, ele fez isso com uma honestidade intelectual impressionante. Ele mesmo diz que tudo aquilo era especulação. O texto dele sobre o assunto é todo hesitante, cheio de voltas, o que reflete a própria dificuldade que ele tinha de pensar em algo, impensável. Ele chegou a escrever com todas as letras: "Nem eu mesmo estou convencido." Ele não queria que as pessoas acreditassem nele.
Era mais um convite para pensar junto com ele, só pela curiosidade de ver até onde essa ideia maluca poderia levar. E no fim das contas, a ideia da pulsão de morte deixa a gente com essa questão, uma questão profunda e bem perturbadora sobre as forças que, no fundo, moldam a nossa vida.